Vamos hoje ter mais um módulo, né, da nossa semana FACT de Excelência Operacional, né, a FACT brindando vocês com webinars que trazem conteúdos técnicos específicos, com o FACT Talks, que é uma conversa descontraída entre profissionais de alta competência no mercado, que cresceram dentro do ambiente da excelência operacional e que estão trazendo assim experiências de vida maravilhosas. Eu particularmente tenho me emocionado muito em revisitar esses momentos. E hoje nós vamos estar aqui trazendo um debate, como também é uma das propostas da nossa semana, sobre visões e perspectivas de diferentes ângulos. O FACT Debates, dentro da semana, tem esse objetivo: trazer um tema comum, oferecer a vocês a visão FACT, ou seja, como nós enxergamos e oferecemos ao mercado essa percepção sobre esse tema, e, obviamente, trazer um dirigente, uma pessoa que utilize dos mesmos conceitos e que ofereça a nós um contraponto. Alguns elementos convergentes podem estar presentes e outros divergentes para que a gente possa conversar sobre isso, trocar ideias, apresentar percepções, para que isso enriqueça todos nós que estamos aqui participando. Então, hoje nós vamos ter a honra e a felicidade de receber o Gileno Correia, né, que vai conversar com o Silvio Godoy sobre uma temática extremamente relevante, principalmente no momento atual, né, que é o sistema de gestão e o que nós chamamos de tripé de sustentação. Vocês vão saber bem o que significa isso, porque os dois vão dar uma aula para a gente sobre essa questão. Né? Quais são os pontos principais para um aprimoramento dessa relação? Né? Então, nós vamos ter um debate com a percepção do Gileno e a percepção da FACT através de Silvio, para proporcionar a vocês elementos de discussão. Por favor, participem, fiquem atentos à aula que os dois mestres vão dar para a gente. Tá? Antes de nós começarmos, eu queria, para a gente manter o protocolo, oferecer algumas orientações para que vocês possam aproveitar melhor o conteúdo desse rico tema que vai ser abordado aqui hoje. Tá? Coisinha rápida, falando do Zoom rapidamente com vocês. O Zoom apresenta essas caixinhas, né, que são as caixinhas dos vídeos das pessoas que estão presentes numa sala. Eu queria que vocês passassem o mouse, né, na caixinha, em uma dessas caixinhas, e vai aparecer duas caixinhas azuis. Por favor, cliquem onde tem os 3 pontinhos, que vão abrir algumas opções. E dentre essas opções vai aparecer uma que é de ocultar as caixinhas de vídeo daquelas pessoas que não vão estar apresentando nada durante essa nossa conversa, esse nosso debate. Então, marquem essa parcela onde diz que é para ocultar esses vídeos, porque só vai ficar a imagem dos debatedores. E aí vocês vão poder ter uma visão melhor, tanto deles, quanto do conteúdo que eles vão compartilhar conosco. Então, é uma recomendação que ajuda bastante a ter uma melhor qualidade, um melhor aproveitamento de vocês, tá? Também, obviamente, é um debate entre eles, mas que nós vamos interferir. Ou seja, vocês vão ter toda a capacidade e oportunidade de interagirem com os dois, de trazer elementos concordantes, de discordâncias, de experiências vividas em outros ambientes, que vocês vão poder partilhar com eles. Então, usem o chat, que está aqui disponível para vocês. Nós temos uma equipe que está atenta a tudo o que vocês registrarem, para que ao final do debate dos dois, a gente possa oferecer a eles também as perguntas que vocês fizerem. Tá joia? Essas seriam as explicações assim, preliminares. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, né? Explorem bastante os dois, podem apertar que eles têm resposta para as questões que vocês colocarem, tá? A FACT é uma empresa de consultoria e treinamento, como vocês sabem, né, que tem como lema pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Nós cremos nisso, isso é um dos nossos valores, e até por consequência dessa nossa crença, nós oferecemos essa semana para vocês, né, uma semana que contribui no momento de dificuldades, com uma revisitação a diversos fatores que estão presentes
no TPM como plataforma de excelência operacional, e hoje não vai ser diferente. A Fact é uma empresa que já tem 6 anos de atuação no mercado, mas com consultores que já atuam no mercado há cerca de 30 anos, com muita competência, com muito conteúdo para poder oferecer a vocês. E como consequência disso, nós já temos algumas inserções no mercado colombiano, aqui na América Latina. Temos uma parceria já firmada no Chile com Dona Bel Midiaqueo, que é um profissional de alta competência no mercado chileno, que no ano passado, a partir do ano passado, já desenvolvemos diversas atividades de consultoria e treinamento no mercado chileno, dentro dessa nossa proposta de expansão e de levar a nossa verdade a esses mercados. Estamos também começando uma parceria no mercado equatoriano, está em construção essa parceria, e o ano passado nós começamos a brincar um pouco com o mercado europeu através de Portugal, em uma parceria com a Rosen Consulting, que é uma parceria maravilhosa que a gente está construindo. Tínhamos um planejamento desse ano intensificar essa parceria, mas, enfim, a pandemia, né, impediu não só os nossos planos estratégicos, mas como de muitas companhias aqui no Brasil e no mundo. Essa é a minha explicação inicial, convidando vocês e agradecendo a participação. E agora vamos escutar um pouquinho o que tanto Silvio quanto Gileno têm a nos contar, tá bom? Por favor, Silvio, Gileno, agora é com vocês, fiquem à vontade, muito boa sorte e obrigado por oferecer a gente essa sabedoria. Nos vemos, um abraço. Ok, um abraço. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? É um prazer estar de volta aqui com vocês. A Semana FACT está sendo sensacional, né? E com chave de ouro a gente está fechando a semana com duas figuras, né, queridíssimas aqui, que conhecem muito do TPM e vai poder contribuir com a gente, né? Na parte da manhã, nosso amigo, né, Agileno. Depois a gente vai falar a respeito dos eventos da tarde, mas é um prazer estar aqui com o Gileno. O Gileno é um amigo nosso há muito tempo, a gente vive esse ambiente TPM já há muito tempo, então bem-vindo, Gileno, né? Muito feliz de estar recebendo você aqui. Bom, me apresentando um pouco minha relação com o Gileno, assim, além da amizade profissional, trabalhei algum tempo com o Gileno, né, dando assessoria, né, de TPM com ele, e eu gostaria que ele se apresentasse a vocês, né, para que a gente pudesse dar continuidade ao evento. Por favor, Gileno. Bom dia, Silvio. Prazer estar aqui com você. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer o convite da FACT. Estou muito feliz aí de estar conversando um pouco sobre TPM. Dar bom dia a todos que estão nos ouvindo, em especial ao pessoal da Solar. E queria também dar um bom dia especial, que eu fiquei sabendo que o Homero Quercia está aqui com a gente também, né? Vamos falar um pouco de liderança, e o Homero foi uma grande referência para mim como um líder, né? Tudo que a gente vai falar aqui, na prática, na convivência, eu vivi com o Homero por muitos anos, é um profissional que eu respeito muito, estou muito feliz de ele estar aqui nos ouvindo. Então, bom dia, pessoal. Eu me chamo Gileno Correia, eu sou diretor industrial da Coca-Cola Solar, né? A Solar, nós temos 10 fábricas e fazemos toda a comercialização e venda dos produtos da Coca-Cola em toda a região norte e também no Mato Grosso, com 2.000 funcionários da área industrial. Estamos trabalhando TPM há cerca de 4 anos e junto com a Factor aí, que nos dá todo esse suporte aí. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gileno. Bom, a gente vai começar agora com uma apresentação. O que é esse debate? Debate, nós abordamos um tema, iremos abordar um tema. Deixa eu só compartilhar, fazer a apresentação aqui, só um minutinho. Aqui.
Todos estão vendo a tela aí? Ok, né? Bom, deixa eu passar essa parte aqui. Bom, nosso debate é referente ao sistema de gestão e ao tripé de sustentação, né, do TPM, né, tripé de sustentação do sistema de gestão. Uma tela que faltou aqui, mas tudo bem, vamos dar andamento na minha apresentação. Eu vou fazer uma apresentação de 15 minutos, falando a respeito do tema, né, do sistema de gestão e o tripé de sustentação do sistema, da visão FACT, né, desse tema, né, essa perspectiva, e em seguida o Gileno vai fazer a apresentação dele. Então, e logo após a apresentação do Gileno, nós teremos algumas interações entre eu e ele a respeito do tema, pontos comuns e pontos com diferenças, e a gente está comentando isso logo em seguida. Vamos falar primeiro do sistema produtivo, né? O que é o sistema produtivo, o sistema de gestão, né? Em seguida, logo em seguida, o sistema de gestão, o tripé de sustentação desse sistema de gestão e as conclusões a respeito dessa interação, né? Da importância do sistema de gestão e da importância dessa sustentação, né, que esse tripé que a gente vai mostrar para vocês tem, né, no sistema de gestão, ok? Falando agora do sistema produtivo, né, como é que funciona um sistema produtivo? Numa fábrica, né, numa indústria, você tem lá a produção, é considerado praticamente o coração da empresa, porque o sistema produtivo, né, o produto é feito naquela área, na produção. Então, ali é gerado qualidade, é gerado custo, é gerado prazo de entrega. Então, nesse sentido, essa produção tem que ser muito boa, né? O que você tem é um apoio, né, das áreas, né, que você tem, dando esse apoio à produção. Quanto melhor for o apoio dessas áreas à produção, né, o seu produto vai ter um fluxo contínuo na fabricação. E aí, quando a empresa foi projetada, quando ela começou suas atividades, inicialmente isso funcionava bem. Cada área que tinha uma função, tinha um trabalho, tinha um produto que dava esse apoio à produção, né? Então, tudo funcionava bem. Na medida que o tempo vai passando, em que são feitos novos produtos, na aquisição de novos equipamentos, novos processos, novas pessoas trabalhando nessa área, esse sistema vai sendo praticamente deteriorado com os problemas que vão acontecendo. E quando a gente fala de excelência operacional, né, a excelência operacional seria um sistema contínuo, um sistema sem problemas, né? Desde o início aqui, quando você recebe a sua matéria-prima, os seus insumos, né, todas as atividades, né, todos os materiais, métodos, pessoas, né, que você tem, todos esses 4 M's e 1 T, né, sendo bem trabalhados nesse sistema produtivo, você tem um fluxo bom, né, e tem um processo excelente aqui, né? Então, o seu produto final, né, sai com qualidade. Só que com o passar do tempo, como esse sistema vai sendo afetado pelas mudanças que acontecem normalmente, né, no sistema produtivo, aquilo que eu falei, né, novos processos, novos produtos, novas pessoas, novas configurações, mudanças que você tem na sua fábrica, vão aparecendo problemas nessas conexões, né? Então, as áreas, elas não percebem, né? Até uma vez, né, numa visita do professor Seiichi Nakajima, que é o pai do TPM, numa fábrica que eu trabalhei, né, na COFAP, ele conversou com o presidente da empresa e falou assim que o presidente tinha uma fábrica muito boa para cuidar, só que ele tinha castelos, né,
As áreas aqui eram castelos intransponíveis, porque eles trabalhavam isoladamente, não davam esse apoio esperado para a produção. E, certamente, com o passar do tempo, né, essas conexões vão ser afetadas tanto na área, da área com a produção, como entre as áreas, né? Essas conexões, né, também são afetadas. Vendas que não fazem uma comunicação perfeita com a programação de produção, que não compram o insumo correto ou adequado, e o produto aqui, então, começa a ser fabricado com problemas. E nesse aspecto, então, quando a gente começa a implantar um sistema de gestão, no caso do TPM, né, o TPM, ele é piloto. É como se esse equipamento piloto fosse uma amostra de tudo que acontece na área de produção, né? E o trabalho aqui é executado por uma equipe de operadores, né, que a gente chama de grupo autônomo de operadores, que cuida desse equipamento, que trata o equipamento, que vai restaurando as condições básicas do equipamento juntamente com a manutenção, né? E faz a gestão também desse equipamento, estabelece aqui indicadores de performance, indicadores de desempenho que começam a identificar problemas, né? Quebras, defeitos, pequenas paradas, demora no setup, uma série de velocidades, uma série de problemas que acontecem aqui, e eles começam a identificar através dos quadros de atividades. E é interessante que esse trabalho, né, muita gente acha que a manutenção autônoma, que é o pilar responsável pela capacitação desses operadores aqui, tem um foco principalmente aqui, mas enxerga muitos problemas que têm relação do equipamento, do produto que eles estão trabalhando, com as áreas de apoio. Um material que está faltando ou que foi comprado de forma inadequada, um material, né, que não serve, ou a falta do material. Então, tem problemas no almoxerifado, tem problemas em compras, né? Qualidade, né, dos insumos, qualidade da matéria-prima que está sendo utilizada, ou seja, os identificados no piloto têm relação com todas as áreas de apoio, com algumas, né, digamos assim, com algumas áreas de apoio. Então, esse exercício da manutenção autônoma, né, que tem o pilar responsável, na realidade tem uma interação muito grande com todos esses problemas aqui, além de restaurar a condição básica do equipamento, né? Por isso que o TPM, ele faz esse papel, né, de atuar, né, identificando todas essas perdas aqui, né, digamos assim, através das atividades dos pilares, né? Então, para quem utiliza o TPM como modelo de gestão, nós temos aqui, por exemplo, o sistema de gestão. Então, você tem aqui o seu sistema produtivo, você tem a sua estrutura organizacional, né, onde você tem aqui quem toma conta da organização e define as estratégias ou os objetivos estratégicos da organização, e através, né, do TPM, gestão com TPM, estabelece aqui as rotinas, né, de condução das atividades do TPM. Nesse aspecto, então, são formados os pilares. Pilar são grupos de pessoas que definem metodologia de trabalho, que tem ligação direta com todas essas atividades aqui, ó. E eu começo a fazer uma gestão, né, do sistema produtivo através das atividades TPM, né? Existe também aqui, ó, uma área ou uma pessoa que dedica o seu tempo para coordenar esse trabalho. Essa pessoa tem uma atuação matricial em todos os níveis da organização, né? Ela não tem hierarquia, mas ela, atuando de forma matricial, ela consegue ver problemas que existem na área operacional, na liderança e na alta administração. E através das atividades TPM, dos pilares, né, ela consegue atuar, orientar esse trabalho aqui de forma a modificar esses problemas com método de trabalho, né, de manutenção autônoma, de melhoria específica, de manutenção planejada. Todas as atividades dos pilares têm o objetivo de gerar método de trabalho nesses níveis aqui, em todas as áreas,
mesmo porque os pilares, cada pilar tem uma parcela de atuação nesse sistema produtivo, né? Inclusive na cadeia toda, né? Fornecedores e clientes, tá? Com isso, então, né, são formados grupos de trabalho, que são o comitê executivo, que é o comitê que trata de metodologia dentro das definições estratégicas, né, da organização. O grupo gerencial, que cuida do desdobramento desses objetivos estratégicos e, através do método de trabalho, define aqui quais atividades precisam ser feitas, né, daqui para baixo, né, no nível de supervisão e no nível de operação. O grupo operacional, que tem a ligação direta, né, com os operadores, os mantenedores, o pessoal das áreas administrativas, que tem uma atuação muito importante no TPM, por isso que a gente fala muito da importância da liderança nesse aspecto, né, porque tudo vai acontecer aqui orientado por esse grupo de profissionais, né, o grupo operacional, né, e os grupos autônomos no nível operacional, que também têm atividades importantes, porque eles fazem os seus indicadores, as suas atividades são baseadas nos problemas identificados, e esses problemas têm relação direta com o que foi definido aqui como objetivo estratégico. A gente tem visto isso a semana toda, né, falado a respeito disso a semana toda, e quando tudo isso aqui está sendo conduzido perfeitamente, né, esses métodos de trabalho são migrados de forma contínua para toda essa estrutura aqui, né? O que deve fazer cada um, né? Então, olha só, falamos de liderança aqui, falamos de método de trabalho, e a empresa, dependendo do tipo de produto, processo, né, do tipo de serviço que a empresa faz, ela também tem que se especializar nessa atividade, né? A secretaria ou a coordenação do TPM, né, faz esse monitoramento durante o programa. É muito importante essa coordenação, porque o coordenador do TPM, ele é o maestro da orquestra, né? Ele não é uma pessoa que faz, e é muito comum nas empresas você atribuir à secretaria toda a responsabilidade do que acontece na fábrica relativa ao TPM, né? Então, tem que tomar muito cuidado para que você não atribua ao coordenador, ou mesmo aos pilares, né, problemas que estão acontecendo aqui por falta de método, tá? O que o TPM orienta, né? Quem é responsável pela atividade, pelo método, pela condução, né, das atividades aqui, da metodologia, são pessoas, nas lideranças principalmente, né? E se existe problema, o problema, então, está aqui nessa estrutura e não nos pilares, né? E isso é muito comum, né? Olha, a gente tem problema aqui por causa do pilar melhoria específica. O pilar melhoria específica define método. Quem implanta esse método de trabalho são as rotinas, são as lideranças aqui que são responsáveis em orientar e conduzir as atividades aqui. Tem que ficar muito atento a isso, porque isso é um problema comum nas empresas. E também a mesma coisa que eu falei da coordenação. Não atribua à coordenação uma responsabilidade que é do gerente, do coordenador, do chefe, do supervisor, né? Ele, através do método, ele consegue fazer a sua atividade sem problemas, tá? E esses problemas, o coordenador ou a secretaria, ele monitora continuamente em tudo que está acontecendo na organização. Então, vocês viram o papel e a importância desse profissional, né? É muito importante isso, tá? Normalmente, quem tem a função de coordenador TPM conhece todas as atividades da organização, não tem hierarquia, mas ele tem que dedicar o seu tempo para orientar esse grupo aqui, ó, em termos de metodologia, e como que isso tem que acontecer na estrutura. Então, normalmente, um coordenador, que nas empresas, normalmente pode ser chamado de
coordenador TPM, supervisor TPM, gerente TPM, tem muitas empresas que usam essa terminologia, mas é a pessoa responsável, né, em estar coordenando, estar orquestrando o TPM dentro da organização. E principalmente, né, no Japão, esse nome não existe, coordenador TPM. Lá é a Secretaria de Promoção do TPM. Porque um dos objetivos dessa secretaria é divulgar, é promover, é fomentar a vontade de implantar, de aprender e de usar o TPM, utilizar o TPM para gerar resultado, tá? E aí você tem também as atividades dos pilares, manutenção autônoma, que é o pilar responsável pela capacitação do operador, né? Responsável em todas as atividades que desenvolve um bom operador. Melhoria específica, que é o pilar responsável em eliminar perdas, né, todas as perdas presentes no sistema produtivo, né? Então é responsável pela perda zero. Manutenção planejada, responsável pela quebra zero, reduzir os tempos de manutenção, reduzir quebras. Educação e treinamento, que é responsável em alavancar, né, conhecimento e habilidades necessárias para a organização. Existe esse equívoco, que também é muito comum, que o pilar responsável pela capacitação das pessoas é a educação e treinamento. Não, essa é uma responsabilidade do pilar manutenção autônoma na produção, né? É o pilar que capacita as pessoas. Educação e treinamento, em função da estratégia traçada, né, nesse nível superior aqui, os objetivos estratégicos, eu começo a identificar quais são as necessidades de treinamento em todos os níveis aqui, né, para que eu atinja esse objetivo estratégico. Só que como a educação e treinamento não tem essa informação, né, quais são as necessidades, isso vai partir da própria estrutura. O que eu espero que seja, qual que é o perfil que eu espero que tenha um operador, né, numa área, num equipamento. Quem vai definir isso aí é a supervisão, a chefia, a coordenação, a gerência, porque é o técnico do time, é a pessoa que está enxergando esse problema. O controle inicial, né, o Pablo falou muito bem essa semana a respeito do controle inicial, que é o pilar responsável pelo startup reduzido no lançamento de novos produtos, processos e equipamentos, né? Então, tem uma função de engenharia muito importante. A manutenção da qualidade é o pilar responsável pelo defeito zero, né? Muita gente não acredita nisso, mas o método TPM, a gente aprendeu com o professor Kimura, que é o pai da manutenção da qualidade, né? A gente teve aulas com ele em sala fechada para aprender, foi muito difícil, porque foi muito intensa essas aulas. Canário lembra dessa semana que a gente participou desse treinamento com o professor Kimura numa sala. Realmente é um método que leva ao defeito zero, né? Que usa ferramentas da qualidade, mas que tem um modelo específico do TPM, né, que é o loop infinito da qualidade, que é também as 10 etapas da manutenção da qualidade. Então, essas ferramentas a gente utiliza na manutenção da qualidade nas áreas que tem, né, principalmente engenharia da qualidade aqui, ó, né? E segurança e meio ambiente, que é responsável pelo acidente zero e também pela sob controle, com zero contaminação. E o TPM em áreas administrativas, que cuida das áreas que também têm perdas, né, finanças, logística, a parte de administração, programação e controle de produção, compras. Então, trata a fábrica, as áreas administrativas, como se fossem uma área produtiva que produz informações e dados que alimentam o sistema de produção. Muitas vezes, por exemplo, isso aconteceu uma vez, um produto importante, foi programada a produção, na hora de começar a produção, faltou insumo, faltou matéria-prima, mas não tem uma conexão aqui, ó, entre o PCP e vendas, entre vendas e o mercado, esse produto estava faltando no mercado. Por isso que foi pedida a produção. De repente, eu vou produzir, mas está faltando material, né, no almoxerifado. Então,
tem essas conexões aqui que tem problemas e eu preciso também tratar as áreas administrativas, ok? É interessante, né, que quando a gente começa a implantar o TPM, nós damos muito foco no comitê executivo, porque define os objetivos estratégicos, né, como que vai ser feita a implantação, como que o TPM vai ajudar, né, e também nos níveis inferiores aqui, né, onde tem os grupos autônomos, grupos de melhoria, a manutenção, e também os pilares, que estão mais ou menos nesses níveis aqui, né, define isso muito claramente. Com o passar do tempo, a gente percebe que existe aqui, ó, um gap de conhecimento, metodologia e gap de conhecimento técnico mesmo, né? Nesses níveis aqui intermediários, que não sabem o que fazer, porque eles são cobrados pela alta administração, então vem cobrança de cima e vem cobrança de baixo, porque quando a gente começa a implantar o TPM, o nível operacional ele vai elevando o conhecimento, e ele vai cobrando muito mais da supervisão. Então, mas como é uma determinação da alta administração, o supervisor tem que fazer, né? A coordenação tem que fazer, a gerência tem que fazer, e o operador faz muito bem. Mas por falta desse conhecimento, tanto técnico quanto metodológico, fica aqui uma incógnita, né? O que eu faço? E agora? Então, é muito comum também isso acontecer, de você ter fragilidades nesses níveis intermediários aqui, por falta de conhecimento, né? Por falta de atuação. Então, essa orientação precisa acontecer também. Então, nós falamos aqui, olha só, da liderança, né? Fortalecimento dessa liderança é necessário. Para isso é importante, né, que o fortalecimento da liderança em todos os níveis com a preparação técnica e metodológica. Porque não adianta eu ter só a preparação técnica. De repente, o supervisor não conhece manutenção autônoma, então ele está cobrando lá do operador uma atividade que ele mesmo não conhece. Ele nem olha o quadro de atividades do operador, mas ele sabe que tem que passar lá, porque foi falado para ele que ele tem que estar acompanhando o grupo autônomo. Só que ele não conhece a fundo essa atividade, não foi preparado. Isso acontece muitas vezes porque eu deixei de dar um treinamento para o supervisor, né, do que é o TPM, o que é manutenção autônoma, coisa que ele vai trabalhar no dia a dia e não tem conhecimento. Ou às vezes você tem um quadro que tem conhecimento, aí você troca, contrata uma nova pessoa para ser supervisor, para ser, né, coordenador ou até gerente, e ele entra num ambiente que já tem o TPM, mas ele mesmo não conhece, então ele não prioriza as atividades, né? Normalmente acontece isso, ele prioriza a produção e deixa de cumprir as atividades TPM. Então eu tenho que estar sempre atento a isso, principalmente nesse nível intermediário aqui, tá? Bom, tripé de sustentação do sistema de gestão. Nós falamos bastante a respeito disso, mas vamos relembrar. Quais são os principais pontos de sustentação, né, desse sistema de gestão? Liderança, né? Nós vamos falar da liderança, né? Por que ela é importante? Já disse que você tem que capacitar a sua liderança, tanto técnica quanto em metodologia, para poder dar sustentação ao sistema de gestão, senão você tem problemas, né? Conhecimento técnico específico, né? A pessoa trabalha numa fábrica de alimentos, trabalha numa fábrica de bebidas, mas não conhece aquele processo a fundo, então ele tem que desenvolver um conhecimento a respeito daquela atividade, né? Do que faz a máquina, os problemas que tem, como ele resolve esses problemas, e o método, né? Ter um método bom, que se aperfeiçoe à medida que o tempo passa, padronizar esse método, a gente vai ver, então, esses 3 itens aqui, né? Liderança, envolvimento e fortalecimento das lideranças em todos os níveis, seja gerente, coordenador, supervisor ou líder de equipe, também tem que ser capacitado, né? Capacitação técnica e metodológica, daquilo que ele faz e como que a metodologia o ajuda no dia a dia nessa atividade.
Acompanhamento rigoroso e firmeza de propósito. Bom, lá no início, né, quando a gente começa a implantar um modelo de gestão, e no caso o TPM, nós, através dos objetivos estratégicos, nós traçamos lá um planejamento em 3 anos, né, que a gente chama de Master Plan, e esse Master Plan, ele é desdobrado por áreas, por pilares e por áreas, o que deve fazer cada um naquele período ou nos próximos futuro já nesse planejamento. E o que acontece? Eu sei que isso tem que ser feito, né? Então eu tenho que começar a planejar o dia a dia, né? Como que isso vai acontecer para que quando chegar em setembro, quando chegar em outubro, eu esteja preparado para passar para a etapa seguinte. Eu estou na primeira etapa, vou passar para a segunda etapa. Então o operador tem que ter essa visão. Agora, o líder, que é a pessoa que orienta esse grupo, muito mais, né? Ele tem que saber quais são as máquinas na área que ele faz a supervisão, que etapa que essas máquinas estão, quais são os recursos que os grupos de operadores precisam para avançar, né, nesse tempo, nesse período e nas etapas que estão programadas para acontecer nesses equipamentos, tá? E tem que ter firmeza de propósito, né? Que a gente fala muito isso aí, né? Porque não adianta eu estar cuidando da máquina quando está na véspera da passagem de etapa. Aí eu deixei de fazer uma série de coisas importantes que vão construir, né, essa etapa, porque cada etapa tem um objetivo também, então tem que estar pensando nisso, tá? Atuação como multiplicador interno. Primeiro que todo líder é um multiplicador, né? Isso desenvolve conhecimento, tanto técnico quanto metodológico, mas principalmente desenvolve respeito, né? É como o técnico do time de futebol, né? A pessoa que está lá orientando o grupo, ó, você tem que fazer aqui, você vai jogar no ataque, vai jogar na defesa, né? Faz essa jogada assim. É a pessoa que está orientando o grupo para ganhar o jogo, né? E a liderança tem que ter esse mesmo perfil. Talvez ele não consiga capacitar em tudo que é necessário, abordar todos os temas, mas ele sabe o que é importante e pega os temas que ele conhece e usa esse tempo para capacitar a equipe. Tem um ponto muito importante que eu falo bastante nas empresas, é o seguinte: o líder que cuida da sua equipe, ele é muito mais respeitado, né? É diferente daquele líder que só passa atividade, tem que produzir, tem que fazer isso, né? Muda a configuração da equipe, lá, tal, mas não está presente no dia a dia, não está orientando. Então, ele tem que ser um multiplicador interno. Isso vai gerar muito respeito para ele e a equipe vai ficar mais coesa. Priorização com foco, né? Já falamos aqui, existe uma programação, existe um master plan, né? E a gente está acompanhando isso, e sabe o que é mais importante, né? E nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, a gente tem que começar a priorizar as coisas. Não dá para resolver tudo, mas o que é prioritário, nós vamos resolver dessa forma, né? Gestão dos resultados sob sua responsabilidade. O líder tem que conhecer todos os problemas que tem na área, tem que ter um quadro onde ele consiga monitorar os seus indicadores de desempenho. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não encontra isso nas empresas. Você vê muito o quadro de atividades lá do grupo autônomo, você vê o quadro de atividades do pilar, mas o dono da área, o gerente da área, o coordenador da área também tem que ter o seu quadro para estar fazendo a gestão dos seus indicadores, a gestão das atividades dos grupos que têm manutenção autônoma, para fazer a gestão das atividades de manutenção planejada que apoiam, né, esses grupos. Então, quais são as preventivas, quais são as lubrificações, quais são as coisas programadas para acontecer dentro de manutenção dentro da sua área. Isso ele monitora no seu quadro de atividades. E é importante que ele comece, tem uma meta de redução de quebras, tem uma meta de aumento do OE, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Estou conseguindo atingir as minhas metas? Porque esses objetivos vieram do desdobramento da estratégia. Se eu não estou acompanhando isso e não estou tomando as ações no momento certo, eu só vou verificar isso no final, quando eu vi que o resultado está ruim, e aí não adianta nada, né? Não tomei nenhuma ação para corrigir o problema. Por isso que é importante a gente estar fazendo essa gestão dos resultados. Isso está sob a minha responsabilidade, eu tenho que estar acompanhando os indicadores,
tomando ações que corrijam qualquer desvio, né, no momento certo, tá? E a alocação adequada de recursos. Eu tenho que estar acompanhando os grupos e saber quais são as necessidades de cada um, né? Materiais, treinamentos, conhecimento técnico é um outro ponto, né, que é do tripé de sustentação, desenvolvimento de conhecimentos técnicos específicos, como gestão de talentos, né, é uma matriz de habilidades, é importante que eu saiba qual que é o perfil que eu quero da minha equipe, né, para cada com métodos e ferramentas, eu tenho que ter disponíveis todas as ferramentas que eu consiga capacitar a minha equipe. E utilização sistemática de ferramentas de análise e solução de problemas. Análise dos porquês, diagrama de Ishikawa, o próprio CAPDU, PDCA, né? O que ajuda a minha equipe a melhorar seu senso analítico, né? Desenvolvimento contínuo, né? Isso é um ponto. Porque quando você desenvolve a sua equipe, você mesmo se desenvolve. E método, né? Metodologia, método de trabalho, né? Utilização de método de trabalho, uso eficiente dos recursos, estabelecer um método correto, e na medida que eu vou melhorando esse método, eu vou revisando e ele está sempre me ajudando, né? Autonomia dos grupos, disponibilizando tempo para as lideranças. Quando você tem um grupo cuidando do equipamento, cuidando do processo, sem problemas, você não precisa estar acompanhando diretamente isso, sobra muito mais tempo para o líder executar outras atividades que não aquelas coisas básicas do dia a dia, né? Padronização das atividades e processos, porque essa padronização vai garantir a perenidade, né, na qualidade, no custo, na produtividade e a capacidade de inovar, né, na medida que pensar diferente, como eu vou fazer. É um exemplo muito atual. Após essa pandemia, muitas coisas vão mudar, já estão mudando, né? E a gente tem que ter capacidade para pensar, né, em inovação, uma forma nova de fazer, um novo normal, ok? Pessoal, quanto a conclusões, né, eu queria deixar aqui uma mensagem que é estudar o seu sistema produtivo, né? Essa figura passa muito esse raciocínio, onde estão, como é que está o meu sistema produtivo, e utilizar um modelo de gestão, um sistema de gestão, nesse caso aqui é o TPM, mas pode ser outro sistema, né? Agora, o importante, para que isso funcione bem, esse tripé que a gente mostrou agora, tem que estar perfeito, tem que estar conectado ao meu sistema de gestão. É isso que vai garantir um sistema produtivo, né, bom, sem problemas, e uma produção contínua, sem problemas também. Ok? Pessoal, muito obrigado, né? Agora eu vou passar a palavra para o Gileno. Gileno, vai daí. Aí, Silvio. Obrigado. Deixa eu descompartilhar aqui, só um minutinho. Aí, vai você agora. Fácil, deixa eu pegar aqui. Vai lá. Entrou aí? Entrou. Legal. Bom, pessoal, é isso aí. Agora, depois dessa aula que o professor Silvio nos deu, né, a gente tem que fazer acontecer isso no chão de fábrica, né? A bronca sobra pra gente, né? E isso aqui é o gostoso, isso aqui é o bom, isso aqui é legal. A gente receber todo esse conhecimento e praticar no dia a dia. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, eu falo sempre com o meu pessoal, a vida como ela é, né? E as dificuldades que nós temos. O Silvio colocou bem na dificuldade da média liderança com o TPM, né? Ele recebe pressão de cima, pressão de baixo, enfim, não fica sem tempo para nada, e a gente tem que saber mensurar e dosar isso para que a coisa aconteça bem. Então, minha ideia é falar mais um pouquinho disso, né, da parte prática, da implementação desse tripé no chão de fábrica. Bom, já falei um pouquinho de mim, mas eu tenho 26 anos de atuação na indústria de bebidas, e
tive uma sorte até de poder trabalhar com cervejas. Eu sou mestre cervejeiro formado na Alemanha e nos Estados Unidos. Tive a sorte de trabalhar com não alcoólicos. Também trabalhei com a fabricação de concentrados, na parte de segredos industriais e etc., mas essa parte de formulações de concentrados e etc., e uma cultura do Guaraná também, além de produção de água, sucos e bebidas mistas. E nesse meu período de experiência, 13 anos eu venho trabalhando diretamente com o TPM. E aprendi muito e tive a experiência profissional de trabalhar mais com Lean, depois com TPM, enfim. E isso me trouxe uma experiência que me alegra muito. Como o Silvio falou, desse tripé, liderança, conhecimento técnico e gestão, eu acredito que quanto mais o profissional ele cresce hierarquicamente na cadeia, menos ele precisa do seu conhecimento técnico e mais ele vai precisar de liderança e de método de gestão. Isso é o que a gente vê na prática. Obviamente, a pessoa é do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, é um trabalho mais específico, não. Mas no dia a dia, os engenheiros e operadores e analistas, enfim, quando começa, tem um foco maior em conhecimento técnico, nas suas habilidades técnicas, mas com o passar do tempo, em que ele vai crescendo na hierarquia, mais ele vai precisando usar as características de liderança e gestão. Então, falando um pouquinho em liderança, desde que, quando você vê no mercado, você tem milhares de livros, milhares de autores falando do que é ser um bom líder, enfim. Mas eu aprendi desde a época de que eu fui trainee lá na cervejaria Brahma, é um conceito que eu trago com ele até agora, eu só fiz uma adaptação minha nele. Né? Então, acho que um excelente líder, um bom líder, é aquele que conduz uma equipe para o atingimento das suas metas e objetivos, ou seja, o cara tem que entregar, o cara tem que bater meta, ok, tem que dar resultado, né? Tem que fazer isso de uma forma correta, né? O cara tem que entregar o resultado dentro das regras, dentro das normas, né? Sem o que a gente chama de chão de fábrica de chuncho, de estar enganando o número e etc. Né? E aí vem a parte que eu acrescentei na minha definição, que é sem destruir clima organizacional. Ao longo desse tempo eu vi excelentes líderes entregando os grandes resultados, grandes números, fazendo a coisa certa dentro da regra, mas no final das contas deixava todo mundo moído, todo mundo destruído, depois uma altíssima taxa sem ser de uma forma sustentável. Então, acho que isso é uma preocupação que eu trago comigo, tomar muito cuidado com o clima organizacional e com as pessoas. Então, a gente tem aí a estrela da liderança, que é o conhecer, depois a gente contrata, depois a gente desenvolve, acompanha com os feedbacks e, finalmente, analisa o desempenho. Para mim, é tão simples quanto isso, eu uso isso no meu dia a dia, né, quando eu falo de liderança, eu procuro sempre conhecer, né, depois a gente contrata, desenvolve do que foi contratado, acompanha os feedbacks e analisa o desempenho. Falando em conhecer, a gente tem que perceber ou tomar cuidado para algumas características do ser humano. A primeira é a linguagem dos sentidos, né? A gente tem que entender que tipo de pessoa a gente está lidando. Se é uma pessoa mais visual, né, aquele que tem o pensamento por imagens, né, é aquela pessoa que diz, eu vejo a solução, mostra o ponto de vista. Tem um outro tipo de pessoa que ela é mais auditiva. Ela raciocina falando consigo mesma, ela ouve cuidadosamente mais o que os outros dizem, aquelas pessoas mais falam menos e escutam mais, né?
aquelas pessoas que usam muito músicas para os meus ouvidos, ou isso é grego para mim, e tem os sinestésicos, por exemplo, eu, né, que fala com as mãos, aquela coisa do italiano, né, que é muito voltada para os sentimentos, pensa com as suas sensações, aquele cara que usa muito, segura o segundo aí, eu posso pegar essa ideia, né? Então o líder ele tem que entender que forma de linguagem ele está lidando. Depois, pessoal, eu acredito muito nisso, construir rapport, né? E aí, quando a pessoa constrói rapport, e ele se encontra com aquele problema que o Silvio falou lá, principalmente da média liderança, do supervisor ou do coordenador, né, que está ali precisando produzir, mas tem a Secretaria de TPM pedindo para ele preencher o quadro, para ele ver a matriz de habilidade dele, para ele fazer um case de melhoria, para ele abrir uma etiqueta e etc. Quando você constrói um rapport com esse cara, que o que é um rapport? Né? Significa a empatia, né? Quando você entende os problemas dele, faz ele entender os seus problemas, ou seja, busca o que a gente chama de confiança, né? Da ponte de confiança, pessoal, tudo fica muito mais fácil, né? Então, eu gosto muito disso, né? De construir rapport. Eu acho que o líder tem que estar muito atento a isso. E por último, a gente vê os perfis de liderança, né? Qual o perfil de cada um? Você tem aquele cara que é mais alto ar, aquele cara senso de urgência, aquele cara mais imediato, né? Por exemplo, eu tenho esse perfil muito forte em mim. Você tem um cara que é um alto C, aquele cara que gosta mais de interagir, verbalizar, aquele cara que se comunica muito bem. Você tem o alto R, né? Aquele cara extremamente metodológico, né? Que trabalha com as conformidades e procedimentos e etc. E tem um cara alto R, que é o famoso líder servidor, né? A gente vê muito lá no monge executivo e tal. Enfim, isso aqui não existe perfis bons ou ruins, certo ou errado, ou o que é correto ou o que não é correto. Cada um tem a sua forma de linguagem, tem o seu perfil de liderança, e um líder tem que entender isso da sua equipe e, através daí, buscar o que ele precisa para entregar os seus resultados. E aí, por último, a gente tem que estar sempre falando do velho e bom feedback, né? A gente sabe que todo mundo é muito bom em dar feedback, né? Feedback é fácil, né? A gente já nasce sabendo, né? Mas o feedback é uma técnica muito refinada, nem sempre a gente consegue fazer da melhor maneira possível, mas é uma técnica que a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando para a pessoa e não da pessoa, né? É uma técnica que reforça e estimula os comportamentos, né, e melhora o desempenho. Então, o líder também precisa estar atento a isso. E o resumão de tudo isso, que eu uso muito para tentar ser um líder cada dia melhor, é adotar a escuta ativa, né, a gestão participativa. Eu acho isso muito legal, e isso o TPM traz muito rico, né? Eu sempre falo para o pessoal. Estava essa semana visitando a nossa fábrica de Natal, estava falando isso para o pessoal. Para mim, o TPM significa, um dos significados do TPM é dar voz à operação. Para mim é tão simples quanto isso. Um TPM é bom quando o operador, quando a área operacional é escutada, tem voz, né? Isso é muito importante para mim, e na gestão participativa a gente busca isso tem muito a ver com o TPM. Né? Outra coisa é coerência entre agir e falar, né? Aquele liderar pelo exemplo, né? Esse é outro ponto também muito importante. Meu amigo, se você disse que vai fazer, faça. Se você disse que mostre por que é. Aquela história de que o líder tem um discurso lindo e maravilhoso e que a forma de agir dele é completamente diferente, isso não vai buscar confiança nem respeito, e aí o líder termina se perdendo, né? A questão da justiça e da imparcialidade, né? O Silvio mostrou lá as áreas e as interfaces que um líder tem, e o TPM lida com tudo isso, então é muito normal ter conflitos entre as áreas, entre os pilares, enfim, e aí você tem que sempre, de forma muito justa, transparente e imparcial,
buscar a melhor maneira de resolver o problema. Então, isso também, né, como eu falei, o respeito e a empatia por todos. E aí, eu acho muito legal que não existe um líder correto, né? O cara pode ser mais falante, menos falante, o cara pode ser mais bonzinho, menos bonzinho, o cara pode ser mais enérgico ou menos enérgico, enfim, existem bons líderes de toda forma e todo estilo. Cada um tem que encontrar a melhor maneira adequada com o seu perfil, com a sua história, com a sua cultura, com os seus valores, né? Isso é que eu acho muito legal. E aí, falando um pouco do ciclo de gestão, né, eu trouxe aqui um desenhozinho, o Homero vai estar lembrando aí, o Rafael vai estar lembrando, o pessoal da Brasil Quirim, que eu uso até hoje, né? É um ciclo em que ele começa... inclusive, olha, pessoal, eu estou falando do Homero. O Homero é esse bicho feio aqui, ó. Ele foi meu chefe, meu diretor industrial, aqui, ó, o número 1 aqui. Nesse ano aqui eu fiquei em segundo lugar, levei um couro dele aí, a nossa fábrica lá de Alexandria, no programa de gestão Fabril, né, da Skincariol, na época, né, que o Gino, na época. Eu acho que o nosso ciclo de gestão ele começa com os valores da empresa, né, olhando sempre a missão e a visão, a gente não pode esquecer disso, para que a gente existe, para onde a gente quer ir. Depois disso a gente desdobra no mapa estratégico, com objetivos estratégicos, e aí tudo suportado, como o Silvio também mostrou lá, com a gestão do TPM. Nesse caso da Brasil Quirim, trabalhávamos com os 8 pilares. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, e aqui é que a liderança, aqui é que nós ganhamos ou perdemos o jogo, que é o famoso gerenciamento da rotina, a nossa agenda diária. É difícil, a gente sabe que tem muitas interferências que faz a gente mudar o caminho, mas isso aqui a gente tem que ser militar, tem que ser muito focado em cumprir a governança que a gente estabeleceu junto com o time, né? Obviamente, depois fazendo as avaliações do que a gente vem conquistando. E no final, pessoal, uma coisa também que é muito importante, os reconhecimentos, né? É muito importante. Às vezes, como a gente esquece de dizer parabéns, valeu, obrigado, você é bom pra caramba, né? Enfim, não vamos esquecer também de reconhecer o nosso time. Falando de TPM, como eu disse, eu tenho 13 anos trabalhando com a metodologia TPM. Hoje eu não tenho dúvida, pessoal. Se eu fosse montar um negócio meu, uma indústria, enfim, começando do zero, o modelo de gestão que eu iria adotar era o TPM. Isso eu não tenho dúvida, né? Eu acredito muito no TPM, eu acho que é um modelo muito completo e nos dá ferramentas para tudo que a gente quer fazer. Porém, aqui eu chamo só uma atenção, que eu acho que também é um papel da liderança, saber entender a empresa que ele está, o momento da empresa e como ele vai usar o TPM. Eu tive experiências de usar o TPM by the book, com 8 pilares, em que eu cheguei na empresa, estou falando da Skincariol, no momento da declaração oficial, no momento do kickoff, e fomos até o prêmio de consistência, e depois trabalhei numa outra fábrica da Brasil Quirim, aí já tinha virado Skincariol para a Brasil Quirim, uma fábrica gigante em Alagoinha, com mais de 1.000 funcionários, 9 linhas de produção, também implantando a metodologia by the book, tivemos excelentes resultados, mas trabalhei também em empresa em que fez uma adaptação disso, né? O que é que eu quero do MA, o que é que eu quero do MP, eu não vou trabalhar com todos os pilares, no momento agora eu não preciso de todas essas ferramentas, não preciso usar tudo, como é que eu vou fazer? Então, isso é uma decisão muito importante de você entender qual o teu momento, qual os teus recursos, qual apoio, quais aliados você vai ter, e o que você vai querer fazer
com o TPM. Eu acho um erro querer implantar o TPM by the book com todas as ferramentas e de todas as formas em todos os lugares. Acho que existe aí uma inteligência da liderança de saber usar o remédio certo na dosagem certa, né? Então, isso é um ponto de atenção que eu chamo. Por exemplo, a Coca-Cola do Norte, o Grupo Simões, lá eles chamam o TPM de MPT, Manutenção Planejada Total. Eles fizeram questão de usar o nome, até a referência, né, do que era o TPM mais atrás, porque se entendeu que não se queria usar toda a metodologia e estão obtendo excelentes resultados. Não está errado, ao meu ver. Aqui na Solar, nós chamamos o TPM de êxito, excelência de técnicas operacionais, em que também nós estamos buscando o nosso caminho, o nosso aprendizado, né, com o que nós temos de recurso. Então, acho que isso é um ponto de atenção. Eu sei que tem outras empresas no Brasil trabalhando o TPM como a gente trabalhou lá na Skin Cariol, e, de novo, para mim não existe certo nem errado, não existe bom nem ruim. Existe o que você pode fazer de forma inteligente naquele momento que você tem da empresa, de recursos e de estratégia. Aqui eu mostro essas ferramentas, o TPM, como eu falei, eu sou fã, acredito muito, porque tem ferramentas para tudo, né, de uma forma mais simples ou de uma forma mais complexa, né? Então, você pode usar, e tem muita bala para tirar, muito tipo de munição para usar. Com sabedoria, estratégia, a gente tem que entender o que a gente quer fazer e como a gente vai fazer, em que momento a gente vai fazer. Aí, por último, para terminar, pessoal, eu trago algumas fotos de alguns momentos aí do que eu vivi nesse tempo todo que eu falei. Aqui o professor Suzuki, eu conheci o professor Nakajima quando eu estive no Japão, mas muito de só cumprimentá-lo, ele já estava numa cadeira de roda, tal. Vi, como o senhor falou, que era uma referência, mas para mim o professor Suzuki, que também eu considero como uma grande referência também mundial, né? Eu não, todo mundo considera o professor Suzuki, e com o professor Suzuki, sim, eu tive uma sorte de conviver durante muitos anos, né? Ele fazia questão de vir para o Brasil acompanhar as auditorias da JPM, ele se apaixonou pelo trabalho que nós estávamos fazendo. Aqui está a foto do professor Suzuki, ele já está lá no céu, mas é uma pessoa que eu aprendi muito com ele, e ele me disse uma vez uma coisa que eu não esqueci. A gente estava jantando, e depois eu fiz um banner, que quando ele voltou, ele adorou e pediu para tirar uma foto, que é essa frase: se não for simples, não é TPM. Isso para mim ficou muito marcado, e ele me explicava, que dizia, olha, a gente tem no TPM, na metodologia, muitos recursos, você pode se aprofundar muito e tal, mas não te esquece, você vai estar lidando com um chão de fábrica, com operadores, e aqui, ele fazia, aqui, né, a educação do Brasil é diferente do Japão, né, a gente sabe, né, que tem lugares que tem pouco de dificuldade, né, ele falava aquele jeito lá, em que ele queria dizer isso, cara, faz um TPM para o teu operador entender de forma simples, né? E simples não significa não ter trabalho. A gente trabalha, o TPM dá trabalho, tem que trabalhar forte, sim, né? Quem não trabalha forte não busca resultados consistentes, mas de forma simples. Então, aqui uma referência que eu faço a ele. Outra referência que eu tenho, o professor Imai, né, o mestre Imai. Para quem não sabe, acho que já todos sabem, o professor Imai é o mentor do Silvio e do Canário, que também foram fontes que eu bebi. O Silvio como consultor, diretamente comigo. O Canário foi meu instrutor, quando eu fiz o instrutor internacional, também alguns treinamentos, a gente sempre interagindo. E o professor Imai foi uma grande referência para mim também, o cara que trouxe o TPM para o Brasil, né? Isso aí foi numa viagem que a gente fez para o Chile, para a Argentina, para fazer um benchmark de fábricas lá,
com TPM. Aqui eu trago uma foto para lembrar, pessoal, que o TPM ele tem que ser promovido, né? A gente tem que lembrar que, apesar de interagir com todas as áreas, o TPM é um sistema de gestão mais voltado para a área industrial, para a área de supply, para a área de operações, né? E a gente tem que fazer com que as outras áreas entendam o que é TPM, até para nos ajudar. Então, a gente tem sempre que promover o TPM ou a forma com que você está trabalhando o TPM na tua fábrica. Por exemplo, aqui na Solar, nós promovemos o êxito, né? Que está lá, o TPM todo dentro inserido, a gente mostra isso claramente, mas é uma preocupação que a gente tem que ter de quem trabalha com a metodologia. Aqui um exemplo de 5S, essa foi uma fábrica de Alexânia, essa era uma área, imagina essa área molhada, sem identificação, piso riscado, peças jogadas, e depois a gente ficou assim, ó, uma área completamente identificada, limpa, seca, né? Essas peças aí são peças de setup, né? São kits de setup, todas num lugar. Quer dizer, olha que diferença isso faz. Imagina um operador, né, trabalhando aí, o tempo todo passando aí dentro dessa área, que diferença isso faz, né? Então, lembrando, 5S é a base de tudo, pessoal. Eu sei que é repetitivo, eu sei que é feijão com arroz, mas temos que repetir isso todos os dias. Aqui alguns exemplos, quadro de gestão de pilares, né? Acho também, como o Silvio falou, acho importante a gente ter os pilares. Geralmente a gente fala de ilhas de quadro, etc. Cada um tem uma forma de divulgar isso, mas é interessante. Aqui eu mostro um dos 3 tesouros do TPM, né? Reunião autônoma. Muito importante, o Silvio também falou um pouquinho da reunião autônoma. Sabemos que no dia a dia é muito difícil essa reunião funcionar bem, mas a gente tem que encontrar em cada local, em cada lugar, o momento disso acontecer. Para mim, o que é mais importante daí? O operador ter voz, o operador falar, o operador ser ouvido. Isso para mim é importante. Vou num lugar em que está tudo muito lindo e maravilhoso, tudo by the book, a ata feita, tudo maravilhoso, você vai falar com o cara, você sente que o cara não é ouvido, que o cara não tem voz, que o cara está engasgado. Isso para mim não é uma reunião autônoma legal, né? Então a gente está mostrando aí quadro de atividade, gestão de etiquetas. Isso foi uma das fábricas, nós tivemos uma ideia muito legal, fizemos essas urnas para mostrar para todo mundo, né, os problemas que estavam sendo resolvidos. Olha que legal, cada etiqueta dessa foi uma anomalia relatada pela operação, né, nas etiquetas azuis, as outras que junto com o padrinho, junto com o PCM, ele resolveu também, e você vai mostrando para ele que ele está tendo voz, que ele está tendo vez, e que os problemas dele estão sendo resolvidos. Inclusive, pessoal, é importante também dizer para ele, quando a gente não pode resolver. Meu amigo, você abriu uma etiqueta aqui que você não pode resolver, né? Uma vez estava uma confusão dessa, numa das fábricas que eu trabalhava, mas é porque eu abro etiqueta e não tem dinheiro para resolver, não sei o quê. Aí eu fui lá e abri uma etiqueta. Eu disse, olha, a minha etiqueta aqui, eu quero um helicóptero para o gerente da planta ir para casa. E o cara olhou assim, mas pô, como é? Ninguém vai comprar um helicóptero para você? Eu disse, pois é, nesse momento não é possível. Então, nem tudo é possível. Então, isso tem que ser conversado desde a reunião autônoma até subindo, né? Mas o importante é o operador saber o que está acontecendo, saber os recursos que tem, saber o que pode fazer e participar da solução. LPP, né, que é outro tesouro do TPM, né, aqui um exemplo de LPP e de passagem de conhecimento, também muito importante. Matriz de habilidade, né, a gente estava falando também do conhecimento técnico, né, então realmente é importante, claro, e temos que entender em que nível o operador está e como a gente pode desenvolver e melhorar isso dele, né. Passando aqui um exemplo de gestão à vista, falando mais na frente, mas enfim, a gente já pode começar para mim desde a primeira etapa. A gente está lá na terceira etapa de MA, que a gente trabalha mais, né? Então aqui foi um exemplo de uma das fábricas em que ele fez um quadro
de gestão à vista, isso não ficava na secretaria, não ficava em lugar nenhum, ficava dentro da fábrica. Então, o operador precisava fazer uma gestão à vista, precisava corrigir uma etiqueta, alguma coisa, ele já tinha um acesso lá rápido, imediato, pegava lá, colocava lá, ia cuidando da parte de gestão à vista. Achei muito legal essa ideia. Aqui, ferramentas, né, Makigami, mais usada para o pessoal de logística, né? Análise PM, uma ferramenta mais sofisticada, não dá para você estar usando toda hora, mas é um recurso a mais, é uma bala a mais, uma bala mais pesada que a gente tem para atacar também nossos problemas, né? O velho e bom Capdu, né? O PDCA, enfim, mas a gente, né, na metodologia do TPM nós chamamos de Capdu. Aqui um Capdu numa área de cervejaria, com perda de extrato. Aqui o CGEM foi feito inclusive uma maquete para entender melhor o fluxo do processo, o desenho, todo o capricho, enfim, presenciei, vivi muitos bons resultados com o uso dessa ferramenta. Capdu PDCA, eu chamo PDCA porque alguns lugares terminam usando o PDCA, mas no final de contas eles são bem parecidos, né? É uma metodologia que a gente ganhou muita grana quando atacava lá, começando lá da árvore de perda, né? Principalmente em cervejaria, perda de extrato, em fábricas de refrigerante, perda de açúcar, de CO2, né? É uma bala muito rica aí também. Aqui falando já um pouquinho mais lá para a quarta etapa, né? Quando a gente fala de oficina escola também, aqui um exemplo de oficina escola, de passagem aí de aprendizado lá para operação, um exemplo de um quadro elétrico, uma bancada de teste. E por último, pessoal, eu queria lembrar a todo mundo que para mim, no final de contas, se esse cara aí, ó, que vocês estão vendo, não tiver com esse sorrisão na cara, não tiver valendo a pena para ele, não tiver fazendo sentido para ele, rever o teu TPM, cara. Rever, né? A gente sabe que existem muitas dificuldades no nosso dia a dia, mas o caminho que a gente tem que escolher, ao meu ver, tem sempre que levar para a felicidade desse cara, para facilitar a vida desse cara. Então, um operador feliz, para mim, no final de contas, que vale. E a gente não pode esquecer, depois de tudo, do reconhecimento, né? Aqui é um exemplo de um dos reconhecimentos que eu fazia, aqui um reconhecimento com um operador de utilidade, numa das fábricas em que eu estou reconhecendo ele, né? Como diretor, como gerente de planta, como diretor de planta, como diretor industrial, enfim, não importa, mas eu estou fazendo o reconhecimento dele, e aqui o que eu estou sendo reconhecido, né? Esse foi um dos momentos que eu tive no Japão, para receber um dos prêmios das fábricas que eu trabalhei, que eu ganhei pela JPM, um momento muito marcante para mim, para minha carreira profissional, até para minha vida, né? E foi um reconhecimento que eu tive, que eu vou levar, essa medalhinha está aqui comigo até hoje, enfim. Então a gente não pode esquecer, pessoal, de reconhecer. Nem sempre a gente vai poder reconhecer com um carro, com uma moto, com um bônus, com uma viagem. Dá um aperto de mão, dá um abraço, olha no olho do cara e diz, valeu, você é bom pra caramba, valeu, é isso aí, né? Então, não esqueçam, um bom líder tem que reconhecer, né? Eu digo sempre o seguinte, pessoal, olha só, se você é um gerente de área e faz uma apresentação, que é um trabalho teu, de um resultado, para um diretor, você tem aí o gerente de área, você tem o gerente da fábrica e você tem um diretor, 2 níveis, né? Ou vamos falar de um supervisor, né? Então você tem o supervisor, você tem o coordenador ou o gerente de área, você tem o gerente da fábrica, o gerente industrial, o gerente da planta e você tem o diretor. Se você pega o operador e manda ele, e pede ele para fazer uma apresentação, ou mostrar uma melhoria, um AQF, um LPP que seja, para você, o operador ele tem um supervisor e ele tem um gerente de área, ele tem você. É o mesmo nível, é o mesmo intercalado, é o mesmo efeito de você estar indo falar com o presidente, estar indo falar com o diretor, é a mesma coisa que o operador sente. E isso você tem o tempo todo disponível na tua planta, de graça. Então,
escuta o cara, cria momentos para fazer esse reconhecimento com eles. Eles vão se sentir tão felizes quanto eu me senti aqui, nesse dia em que eu tive esse reconhecimento. Então é isso, pessoal. Acho que eu cumpri meu tempo aí e estamos aqui à disposição. Deixa eu dar um stop share aqui, não é isso? Não, é isso aí. Gileno, sensacional. A gente vê a diferença, né? Porque eu fiz a abordagem mais metodológica, né? Mas aí vocês conseguem ver a riqueza de detalhe de praticar o método, né? O Gileno trouxe aqui exemplos fantásticos, né? De como ele fortalece a liderança, como ele é fiel ao método, como que desenvolveu tanto conhecimento da técnica, conhecimento específico na fabricação, e principalmente eu achei muito legal essa sua abordagem de reconhecer os perfis de liderança naquele diagrama que você fez, né? Que tem lá os reconhecimentos dos perfis de liderança. Muitas vezes a gente trata ou promove uma pessoa a um cargo de liderança, né? O cara é um bom operador, o cara conhece bastante e tal, e você promove esse profissional a supervisor, ou um supervisor promove a coordenador, mas você não prepara essa pessoa. Essa avaliação é boa porque eu tenho que descobrir quais são os pontos ainda frágeis nesse profissional que ele precisa fortalecer para ser um bom líder, né? Então, eu achei muito legal isso aí. Esse é um problema comum das empresas. O Canário falou isso durante essa semana, ele falou de um estudo que detectou que grande parte dos líderes não tem preparação, né, para o posto que ele exerce. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar avaliando sempre para fortalecer a liderança. E isso eu achei muito legal na sua apresentação. Uma outra coisa que eu achei legal também, quando você mostrou aquele slide, onde tem todas as ferramentas, eu falei de algumas, mas você mostrou todas as ferramentas, Makigami, PDCA, Capdu, MASP, tal. Ou seja, é um menu de ferramentas que você disponibiliza para que todos utilizem, e isso é muito bom, porque as pessoas começam a trabalhar, começam a entender muita coisa, né? E isso desenvolve muito, né? O conhecimento, né? A habilidade, né? Nas atividades que elas executam. Agora, um ponto importantíssimo que você falou antes e falou aqui no final, também o reconhecimento. Né? Reconhecimento é uma coisa importantíssima e eu achei muito legal a sua apresentação. Eu achei, assim, fantástica. Eu acho que você tem algum comentário a fazer também, Gileno, a respeito? Não, é que o professor foi bom. Tá bom. Gileno, não, ser amigo não vale falar isso, né? Tem alguma coisa assim que complementa ou não? Uma coisa que me deixa muito orgulhoso nessa trajetória toda, e de novo, né, a gente erra muito, a gente quebra a cara, a gente vai aprende, a gente às vezes vai pelo caminho errado, enfim, isso é que é o gostoso na nossa experiência profissional, mas uma das coisas que me deixa mais feliz com minha história no TPM é que através dele, como eu vi muita gente crescer profissionalmente, muita gente, pessoas que trabalharam comigo, que viraram gerentes de fábrica, viraram diretores, operadores que hoje são gerentes, enfim, muita gente boa, e isso me dá muito orgulho, assim, é um caminho, é um meio para as pessoas crescerem, porque, sem dúvida, é um meio de desenvolvimento, né? A gente não consegue promover todo mundo que a gente quer, ou pode, né? Porque tem que ter a vaga, tem que ter o momento certo, etc. Mas a gente consegue preparar todo mundo para quando desaparecer, o cara está pronto e o cara ir em frente. Então, isso me deixa muito rico. Tive uma experiência maravilhosa há pouco tempo em Belém, com o pessoal da Compar. Agora estou muito feliz na Solar. No meu passado também, na Brasil Quirin, cara, eu vi muita gente crescendo, e isso faz você dormir bem, cara. Isso é gostoso, né? Que legal.
Legal, legal, Gileno. Legal, acho que o pessoal tem bastante pergunta para fazer para a gente, então vou passar para o Canário vai dar andamento aí na sessão de a gente ver as dúvidas que o pessoal tem, que a gente pode ajudar. Vai lá, Canário. Vamos nessa. Parabéns, Silvão. Muito bom a condução. Gileno, meu brother. Aí, Canário. Felicidades, estamos juntos. Isso aí. Não fale mais mal de mim, Alagoinhas, não, que você está perdido. Pessoal, se eu contar essa história, Canário, tem que contar rapidinho. O Silvio era meu consultor lá na fábrica de Alexânia, né, em Goiás. E eu tive contato com o Canário, era mais o Silvio. E aí eu fui transferido para a fábrica de Alagoinha, até então, a maior fábrica do grupo, aliás, a maior fábrica da Quiri no mundo, né, uma fábrica monstruosa, né. E aí eu cheguei lá na fábrica e tal, aí falando, não, porque o Canário, que Canário que nada, o bom é o Silvio é que é bom. Rapaz, quase que eu apanho e me botam para fora da fábrica lá. As meninas lá, a turma toda, não, o Daniel, todo, não, rapaz, Canário é bom pra caramba, que é isso? Histórias das nossas construções, Gileno. Valeu. Obrigado, viu? Isso é que é bom, né? Obrigado por compartilhar toda a sua sapiência, a sua vivência, simplicidade. Todo mundo está adorando aqui, os comentários são extremamente positivos. Obrigado, pessoal. Isso, mas tem algumas perguntinhas aí que a galera gostaria de esclarecer com vocês. Vixe, pergunta difícil eu deixo pro Silvio, tá? Pronto, é isso aí. Então, vamos lá. Cristiane Maria, ela pede, por favor, sugestões como superar os desafios de ter várias escolaridades presentes no ambiente da execução. Ou seja, pessoas com formações totalmente distintas. Vai você ou vai eu, Silvio? Você, cara, você, Gileno, claro. Oi, Cristiane, obrigado pela pergunta. Isso, para mim, é um ponto muito importante que você traz aqui, que vai muito do que eu falei um pouco lá atrás, da liderança tomar muito cuidado na adaptação do uso da metodologia. A gente sabe, pessoal, que dentro do Brasil, em regiões diferentes, eu trabalhei em todas as regiões do país, já tem uma grande diferença de escolaridade, né? A gente sabe que a nossa operação geralmente vem de escolas municipais ou estaduais, e que uma escola no interior da Bahia é diferente de uma escola no interior de São Paulo, etc., e isso já traz um problema ali na base de formação da pessoa, né? A gente sabe disso. Imagina quando a gente compara isso com outros lugares, por exemplo, com o Japão, né? Imagina a formação educacional que um operador do Japão tem e nós temos, isso é um fato. Por exemplo, me lembro que na época da Ambev, a gente vinha lá, tinha operador no Canadá, que o cara era engenheiro, e a formação dele era engenheiro, e era operador de máquina. Imagine, né, o quão é mais fácil para esse cara. Mas aí cabe a gente justamente entender isso, e aí foi a sacada que eu peguei do professor Suzuki, quando ele diz, se não for simples, não é TPM. Quer dizer, será que é necessário fazer uma análise PM para tu resolver teus problemas? Sempre. Será que um Capdu tem que ser um mega Capdu? Será? Então, por exemplo, eu trago uma história aqui que o Silvio participou. A gente estava lá na fábrica, na cervejaria, e houve um Capdu de perda de extrato. Como eu falei, na árvore de perda, das perdas mais significativas para uma cervejaria. E aí a Valéria, a coordenadora, com o time dela, de operadores, fez um Capdu seguindo a recomendação do Silvio. Legal, fez um Capdu. Pessoal, o resultado foi uma redução de 40% da perda, um resultado significativo, muito legal. Aí vem nossa auditoria interna. Meu amigo Rafa, se estiver me ouvindo aí, que eu aprendi muito também, o Eli Wagner e tal. Aí vem a auditoria interna, não, isso aqui está errado. Tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo. Aí mudou, aí beleza. Aí daqui a pouco, quem foi que veio? Eu não sei se foi
eu não sei nem se foi o professor Imai que esteve lá me visitando, mas enfim, chegou mais uma pessoa lá, não, mas isso aqui tem que mudar para isso, porque pode melhorar. O coitado do operador chegou para mim e disse, não quero mais mexer com isso não. Vocês não sabem o que querem da vida, eu não estou mais entendendo nada, eu fiz um negócio, deu ganho, vocês me ensinaram, agora, 3 caras já foram lá e já mexeram em tudo, disse que eu estou errado, que eu sou burro, que eu não aprendi. Então, aí cabe ao líder saber dosar. Claro, o que o pessoal estava querendo? Uma melhoria constante, né? Viu uma possibilidade de melhora aqui, outra ali, isso é super normal no método. Mas, de novo, o líder, ele tem que saber filtrar e passar isso para o operador. Senão, quando o professor Imai, quando a auditoria interna, quando o pessoal foi lá com o intuito de melhorar ele cada vez mais, o que veio para ele foi, eu sou um burro, eu sou um despreparado, eu não entendo isso e eu não quero mais mexer com isso. Matou o cara, né? Perfeito. Então, você tem que entender o que você tem na mão para trabalhar e, de novo, aí volta lá para a forma de linguagem e de se comunicar, principalmente. Perfeito, perfeito. Silvio, quer complementar alguma coisa rapidamente? Não, eu acho que realmente existe um método de trabalho, né, que se você passa, né, com toda a simplicidade para desenvolver pessoas, né, principalmente quando você está lidando com uma mescla de conhecimentos ali, então se você não vai construindo bem essa base, né, não adianta eu estar falando de ferramentas de alta complexidade quando o problema do operador é um problema simples que não requer essa complexidade. Então, e também tem essa preocupação em nivelar esse conhecimento básico do operador, né? E também tem uma preocupação do pilar educação e treinamento em estar mapeando dentro da organização, né, os níveis de conhecimento, né, de educação básica, primeiro grau, ensino médio, universitário e tal, para que eu comece a promover essa busca pelo conhecimento, né? Isso é tratado muito no pilar educação e treinamento. Mas eu acho que a resposta do Gileno reflete muito esse ambiente, né, de desenvolvimento de pessoas que a gente tem com o TPM. Sim. Legal, legal, legal. Uma pergunta aqui de Gabriel Costa. Gileno falou de gerenciamento de rotina, a importância do desdobramento. Silvio também falou das estratégias desdobradas. E ele coloca como vocês veem o gerenciamento pelas diretrizes, né, uma filosofia que o Falcone usa muito fortemente, à luz do TPM. Como que isso se encaixa? Fiquem à vontade para discorrer um pouquinho sobre o tema. Aqui na Solar, eu não estava ainda na empresa, foi feito um trabalho com o pessoal do Falcone, justamente de gerenciamento das diretrizes, né? Eu já tinha trabalhado muito forte com ele lá na época da Ambev, da Brahma até. E o que nós fizemos aqui, ou estamos tentando fazer, para não confundir muito, inclusive por isso que aqui nós não chamamos de CAPDU, a gente chama de PDCA, porque já vinha lá esse conceito, já estava sendo trabalhado mais atrás, e de novo, não, então vamos deletar isso e vamos agora entrar com CAPDU. Não, a gente adaptou, né? E já vamos para facilitar, de novo, facilitar a vida do cara, né? Se ele já está treinado, já está na linguagem dele PDCA, continua PDCA, não tem problema nenhum. Então a gente está tentando no nosso dia a dia fazer essa adaptação de linguagem de uma forma muito simples, né? Do máximo que a gente possa, mas o que a gente quer disso é que seja cumprida minimamente uma rotina, porque, pessoal, no dia a dia da indústria, é muito fácil a gente perder o foco. Vem o pessoal do marketing, vem um problema, vem um não sei o quê, vem o outro, e não vou nem falar agora desse momento de Covid, tá? Então, assim, o que eu não abro mão de estabelecido uma governança que ela não deixe de ser feita. Ah, mas eu tenho que estar lá e eu não posso. Tudo bem, vai alguém me representando. Ah, mas tem 6 áreas para participar da reunião. 4 não pode ir. Faz com as 2, mas faz, tem que estar lá, né, mantendo
a governança. Então, isso é uma questão, pessoal, de postura, de comportamento e de liderança, senão vai se perder fácil, isso eu não tenho dúvida. E outro ponto importante nisso é você desdobrar a alta, e isso o TPM faz muito bem, eu acho que faz melhor até do que a metodologia pelo gerenciamento das diretrizes, é desdobrar as estratégias da alta direção até o chão de fábrica. Então, acho que isso a gente já tem bem no TPM. Tá? Então, de forma prática, eu não sinto, usando a metodologia TPM, eu não sinto necessidade desse gerenciamento pelas diretrizes. Perfeito, okay. Guilherme. Deixa eu dar o meu depoimento. Claro, a gente trabalhando há já 30 anos com TPM, né? Eu me lembro que eu dava consultoria numa fábrica da Votorantim, né? E da mesma forma como a gente faz hoje, começa lá esse trabalho no nível da alta administração, quando você estabelece os objetivos estratégicos e começa a desdobrar, né, as atividades em cada nível da organização. Não tinha, assim, muita ênfase em desdobramento atividades, desdobramento das diretrizes, esse tema que o professor Falcone explora, que eu gosto muito, mas que tem muita similaridade com o trabalho que nós fazíamos. A partir dessa época, né, da década de 90, começou a se falar muito no gerenciamento pelas diretrizes, mas que tinha muita similaridade, então eu não sei se essa forma de enxergar esse desdobramento não foi extraído também do sistema Toyota, né? Não que ele esteja errado, mas é uma forma diferente de tratar. Agora, a gestão, né, o gerenciamento da rotina, que tem, né, uma forte ênfase nisso que o Gileno falou, que garante que as atividades sejam feitas segundo esse desdobramento em cada nível, na frequência necessária. Então, tem alguma similaridade? Sim, né? Nós usamos o método TPM, né, que também faz esse mesmo desdobramento. No fundo, eles, tanto o processo do gerenciamento pelas diretrizes quanto o TPM vieram do Japão. Eles são frutos, né, de um mesmo DNA de gestão oriental, e o gerenciamento pelas diretrizes, que é o Hoshin Kanri, ele nasceu dentro do TQC. Ele vem como um mecanismo de orientação para envolvimento e compartilhamento de responsabilidades dentro da estrutura organizacional, dentro do conceito do TQC, que conviveu durante muitos anos com o TPM nas organizações japonesas e convive até hoje. Então, por exemplo, os grupos autônomos criados no TPM para gestão por parte dos operadores das atividades nos equipamentos são frutos do conceito dos círculos de controle da qualidade que o TQC trouxe para o Japão, através do DEME, né, de todas as filosofias que cercavam o controle da qualidade total. Então, eles são, assim, vamos dizer, eles têm o mesmo DNA, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, um complementa o outro complementa um, a gente está falando da mesma coisa na realidade. É a mesma família. Então, tá tudo em casa, vamos dizer assim. É isso aí. Beleza. Ângela Rogério tem uma pergunta. Para uma empresa que possui um sistema de gestão da qualidade e programa de 5S rodando, internalizado, a implementação do TPM se torna mais fácil, mais simples, dados alguns pontos comuns entre esses três aspectos? E que pontos do que já está implantado deve ser reforçado para que não se estabeleça uma concorrência entre os três? A gente, eu vou só dar uma explicação, depois a gente passa para o Gileno, mas a gente já encontra esse mesmo ambiente em várias empresas, e quem me dera que isso acontecesse sempre, né? Porque se você já tem uma base preparada, com 5S muito bom, um sistema da qualidade que prima por esses 5S, que sejam os 3 primeiros, isso já é um bom avanço para você começar uma atividade, por exemplo, de manutenção autônoma. Porque, na realidade, os 3 primeiros S's estão dentro das atividades, das etapas de manutenção autônoma.
Se você tem isso, certamente não vai ter uma concorrência, muito pelo contrário, né? Eu vivenciei isso muitas vezes, que o avanço do operador, quando ele tem esse conceito bem consolidado, o avanço dele é muito mais fácil. Ele consegue entender muito mais coisas. E lógico que a manutenção autônoma tem um conceito diferente, né? Quando eu falei nessa semana aqui, né, que quando você faz a limpeza no equipamento, tem um objetivo. O objetivo é conhecer o equipamento, né? Não é só limpar, não é só inspecionar. Na medida que ele vai entendendo o funcionamento de cada sistema, ele começa a identificar problemas que interferem nesse funcionamento. Aí quando você vai para a segunda etapa, que é a identificação de fonte de sujeira local de difícil acesso, o objetivo é desenvolver o senso analítico, para ele comece a pensar e analisar os problemas que tem no equipamento. E, por final, a padronização, né? A terceira etapa, que é a construção do padrão provisório. Então, essas etapas têm muita relação com os 5 S's, né? E na medida que você vai avançando, você também vai abordar os 2 últimos S's. Então, não concorre de maneira nenhuma. Eu acho que ajuda, isso é muito importante. Você viveu isso aí também, Gileno? Eu vivi, aliás, estou vivendo isso agora. Eu concordo contigo, Silvio. Aqui na Coca-Cola, por exemplo, o sistema de gestão da qualidade é muito forte desde que nasceu. Então, ele já tem uma forma de trabalho mundial, né, com TPM ou sem TPM, bastante padronizado, bastante sólido e muito eficaz. O que nós fizemos aqui é diferente do que a gente fez na Brasil Quirim. Para não existir essa competição ou essa diferença de linguagem, e, de novo, não confundir a cabeça do chão de fábrica, o que nós fizemos, Ctrl+C, Ctrl+V. Para nós, o nosso pilar de QA é o que a gente faz com o sistema de qualidade da Coca-Cola Company. Não botamos uma vírgula a mais ou a menos. Então, quando a gente fala de pilar qualidade, eu já venho trabalhando com ele, na verdade. O TPM a gente começou, como eu falei, uns 4 anos para cá, mas o pilar qualidade eu já venho trabalhando com ele desde sempre. Desde que, essa pergunta foi muito importante e inteligente, no sentido de que a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, para não... O Canário falou uma coisa muito legal, no final das contas, a maioria das coisas sempre vem da mesma fonte, né? Ou de uma fonte muito parecida, né? Perfeito, perfeito. E é verdade. A gente não pode ficar criando monstros, né? Porque isso aí. Engolindo a gente. É isso aí. Boa. Beleza. Nosso honrado amigo, querido amigo, Gileno e Silvio, Homero Guessia. Grande Homero! Nos deu a honra de fazer aqui para você, ó. Corações múltiplos para Homero Santos. Vamos junto, Homero. Que saudade do Homerão. Com certeza. Gente boa, boníssimo. Demais. Quais são as competências essenciais que o coordenador de TPM deve possuir sucesso no desenvolvimento e coordenação dessas atividades na organização? A visão prática de Gileno, e a visão acadêmica, metodológica de Silvio. Vamos nessa. Quem começa? Você, Silvio, vai lá. Vamos lá. Então, esse é um ponto importantíssimo. Parece que é simples, né? Você contrata uma pessoa para fazer a coordenação do programa, mas tem algumas características que são importantes na pessoa que vai coordenar um programa de implantação, né? Primeiro que no Japão, esse nome coordenador não existe. Lá é Secretaria de Promoção do TPM. Tem muita relação com conhecimento metodológico, mas também tem relação com reconhecimento, né, programas de reconhecimento, divulgação, até marketing, endomarketing das atividades que estão acontecendo. Porque quando nós implantamos TPM, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, é o seguinte: nós não implantamos TPM em máquinas, em sistemas, em fábricas, né, num objeto, né? Nós implantamos TPM nas pessoas. Né? Você está lidando o tempo todo com pessoas, e pessoas precisam ser motivadas, precisam quebrar paradigmas, precisam mudar comportamentos, né?
Para isso, então, eu preciso muito entender de gente, né? O coordenador TPM, ele tem que ter essa permeabilidade na estrutura, conhecer todo o sistema produtivo, conhecer os perfis, né, lideranças, operacionais, tal, porque ele vai estar o tempo todo interagindo com essas pessoas, conhecendo os problemas e, de forma metodológica, levando as soluções, né, orientando os pilares. Então, o papel desse profissional é importantíssimo. Não é uma pessoa que a gente pega no mercado, e é muito comum isso, vou contratar o cara porque o cara já foi coordenador, né, ele nunca trabalhou, né, numa fábrica de bebidas, então eu vou pegar essa pessoa e às vezes não tem perfil. Você analisa porque ele já fez curso de facilitadores, de instrutores, tal, mas é importante que o coordenador seja fruto da fábrica, né? Seja uma pessoa que conheça muito bem a estrutura, conheça muito bem os comportamentos e tudo isso, além da metodologia. Né? Metodologia a gente prepara. Agora, esse comportamento do coordenador é muito importante. Então, ele tem que ter uma pessoa assim de bastante acesso, uma pessoa muito simples, né? E eu tenho alguns exemplos durante esse tempo de jornada aí de excelentes coordenadores, né, que tinha muita facilidade para falar com o operador e tinha muita facilidade para falar com o presidente da empresa. Então, essa habilidade é importante. Vai lá, Gileno. Concordo, Silvio, concordo contigo, mas eu queria trazer também um contraponto de uma experiência que a gente está tendo aqui na Solar, que eu acho que foi um equívoco nosso, e que a gente está vendo uma melhor forma de corrigir isso. O cuidado que se tem que ter, principalmente isso começa com a alta liderança da planta, ou com a principal liderança da planta, é que as pessoas não entendam que TPM é o trabalho desse profissional ou do time desse profissional. Né? Que é aquilo até que você falou na tua apresentação lá atrás. Então, termina que se você não toma cuidado no dia a dia, se você não tem uma governança muito forte e um foco muito forte, não, reunião autônoma, vai você, reunião do comitê de TPM, vai você, mas chega uma visita para falar de TPM, não, é só ele que fala, enfim, isso termina desfocando, né, a disseminação de TPM por toda a planta. Hoje, quando eu chego numa planta para visitar, eu digo, olha, eu não quero conversar de TPM com ninguém da secretaria de TPM, esses caras já são craque. Eu quero conversar com o operador, com o gerente da área, com o coordenador da área, né? Mas sem dúvida, e independente da nomenclatura ou independente da função, porque, de novo, né, por exemplo, eu não tinha coordenador de TPM na fábrica da Coca de Belém, tinha um especialista que exercia também essa função, o Isaac, excelente profissional, puta cara, e que também deu muito certo. Então, independente da nomenclatura, essa função, ela tem que para mim, ser principalmente uma função de apoio, uma função de fazer essa... né, ele é o cara do meio de campo, né? Não tem ele que tem que fazer o gol. E aqui a gente estava cometendo erro, achando que esse cara era o camisa 9, era o nosso atacante, não é. Então é só esse ponto de atenção que eu chamo. Perfeito, Gileno. A leitura é essa aí mesmo, meu amigo. Tem muita coisa aí, por aí, né? Na verdade, por aí, em diversas organizações, que passa por esse conflito. Mas na sequência, vamos que vamos. Mais duas perguntinhas para a gente poder partir para o encerramento. Né? Uma de Edmilson Moura de Matos. Bom dia, Silvio. E a pergunta é para Gileno. Muito rico esse bate-papo. Você falou lá no ciclo de gestão, aquele ciclozinho maravilhoso, né? Lá da origem. Sobre as agendas, as rotinas e suas importâncias. Quais foram suas maiores dificuldades quanto à implantação das rotinas, principalmente
quando estas rotinas envolvem muitas pessoas que nem sempre estão alinhadas com o método. Como você conseguiu lidar com essas dificuldades? Legal, Edmilson. Obrigado pela pergunta. É uma dificuldade mesmo, você tá coberto de razão. Dependendo do momento, tem empresa que você tem um foco total, desde lá do dono, ou do presidente, ou do conselho, na metodologia e todo o apoio, isso até fica mais fácil, porque é uma coisa muito clara. Tem outras empresas que não, que o TPM está mais ali brigando por espaço e ainda sendo testado e questionado, isso dá certo, isso não dá, né? Isso né? Tem muito disso também. E aí, de novo, simplicidade, né? Eu sempre tento fazer uma governança em que a gente cumpre. Eu me lembro que numa das fábricas, vamos fazer um cálculo aqui simples. Vamos ver quantas horas um supervisor, um coordenador precisa para atender tudo que a gente está pedindo dele. Meu amigo, eram 15, 16 horas por dia, pô. É impossível. Pô, cara, não dá. É impossível, é matemático a coisa, não dá, né? Então, peraí, volta. Vamos ver o que a gente quer, o mínimo que a gente quer, como a gente quer. Vamos olhar o nosso master plan, vamos ver o que a gente quer para o futuro, vamos planejar, vamos. A gente, inclusive, está fazendo esse trabalho agora de forma muito forte, né, Tailine, que está nos escutando aí. Vamos agora, meu amigo, garantimos, acertamos que é isso, então é isso. E, de novo, o cara vai poder participar de toda a reunião? Não, a gente sabe que a vida como ela não é assim. Mas o importante, pelo menos nas fábricas que eu tomei conta, não deixa de fazer a reunião. Faz uma reunião meia boca, faz uma reunião de 10 minutos, mas esteja lá, bate lá o ponto para que a coisa não se perca, porque é muito fácil se perder. Mas eu entendo a tua pergunta, entendo essa dificuldade, e, de novo, aí a gente vai ter que ver cada momento, né, e adaptar da melhor maneira possível. Acredite em mim, meu amigo, fazendo um TPM bem feito, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. Isso é fato. Se aquele operador lá não está feliz, lá não está sorrindo, o erro não é do TPM, o erro é nosso. Né? O erro é nosso, a coisa não é complicada. Eu me lembro de uma passagem. O Homero, eu acho que o Homero vai saber disso agora. O Homero, na época, era o meu chefe. Aí a gente recebeu o professor Suzuki pela primeira vez, lá em Alexandria. Todo empolgado, primeira auditoria dele, aquela auditoria do primeiro semestre e tal, não sei o quê. Pô, a gente arrumou lá um carro para pegar ele, que era de Brasília para Alexandria. Cara, a gente teve um trabalho danado, a gente arrumou um carro que era o carro usado para o transporte do governador, blindado, uma limusine, cheio de coisa, uma confusão danada, não sei o quê, uma coisa, né, para pegar ele, não sei o quê. Beleza, aí 7 horas da noite, ele sempre dava aquela aula final, né? E aí veio um carro lá do pessoal da Unilever pegar ele. Meu amigo, um carrinho velho, fubeca. Pô, e os caras estavam em ordem classe já, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, pô, o cara que tá certo, meu amigo. Eu é que estou inventando, eu é que estou fazendo a coisa mais complicada do que pô. Ele nunca me pediu, pô, uma limusine, um carro blindado, pô, né, caro, para fazer isso, pô. Ele quer um carro seguro para ele se deslocar, pô. Então a gente complica muito também as coisas, tá? O Canário falou um negócio, a gente cria monstros e tem que tomar conta disso, senão o negócio engole a gente, meu amigo. Verdade. Essa dificuldade aí. Legal, Adileno, muito bom, viu, meu amigo? Vamos à última a última pergunta. Ela vem do Daniel Lucon, ele é gerente na Penha Papéis. Silvio Gileno, parabéns pela apresentação. Né? Tive o prazer de conhecer Gileno na fábrica de Alagoinhas,
onde pessoalmente me falou a frase famosa do professor Suzuki, da simplicidade com relação ao TPM. Gostaria de saber sobre o tripé liderança, conhecimento técnico e método. Como fazer para vencer essas barreiras, principalmente na liderança? Muito obrigado e um abraço. Vai você, Silvio, primeiro? Não, é você, experiência, lógico. Ô, Daniel, obrigado aí, Daniel, pela pergunta. Eu sei também que vocês na Penha estão fazendo um trabalho muito legal lá também, há muito tempo, de TPM. Eu visitei vocês lá também, lá alguns anos atrás. Muito obrigado pela pergunta. É isso, Daniel. A metodologia diz, né, que o TPM ele tem que ser implementado primeiro com o apoio total da alta direção. Seja ele o gerente da fábrica, o diretor de planta, o diretor da indústria, o diretor de supply, o dono da empresa, o presidente, etc. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Deixar bem claro. Meu amigo, aqui a gente vai falar TPM. Você pode até adaptar, como eu falei, aqui a gente fala êxito, na verdade é o TPM todo, é o Canário e o Silvio que são nossos consultores, é dessa fonte que a gente está bebendo. Pode chamar o MPT, pode chamar, enfim, mas é essa a nossa linguagem, é isso o nosso comprometimento. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo através da alta direção. Porque, de novo, a vida como ela se você não estabelece compromissos muito claros, de forma muito rígida, para seguir, a pessoa não vai fazer, ela se perde. Ela vai resolver um problema. Eu tive isso aqui agora, na nossa fábrica, há 2 semanas atrás. Nós tivemos um problema no equipamento nosso, no inspetor, chamado sniffer, há 1 ano atrás. Foi feita a correção, resolveu-se o problema, mas a gente não tirou o aprendizado desse problema. 1 ano depois, aconteceu o mesmo problema. E nós perdemos hora de produção, e aí o que é que a gente fez? Fizemos uma melhoria. Fizemos uma melhoria através de um LPP, de uma folha, né? E bloqueamos a causa. Agora isso não vai acontecer mais. Isso é TPM, isso tem que partir da liderança. E não vai partir, pelo menos, não sei se o Canário ou o Silvio tem uma experiência diferente da minha, mas não vai partir por osmose ou de forma espontânea. Você tem que deixar para o cara, claro, que esse é o caminho. E eu não estou dizendo de imposição rigorosa, de chicotada, não é nada disso. De novo, a gente conversa, a gente acerta, a gente mostra as ferramentas que a gente está usando. Você aceitou, meu amigo? Então, vamos nessa. Então, eu acho que respondendo então diretamente a tua pergunta, a alta liderança tem que ter um papel-chave para o sucesso do TPM. Verdade, Gileno. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Bom, encerramos as perguntas. Silvio, fica à vontade, junto com o professor Gileno, para vocês, que isso? para vocês conduzirem o encerramento, tá bom? Um abraço, Legal. Obrigado. Obrigado, Canário. Um abraço. Parceiro. Um abração. Prazer. Obrigado, tá? Prazerzaço. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, né? Bom, pessoal, já estamos na fase de encerramento. Eu gostaria que o Gileno fizesse a despedida, né, as considerações finais e a despedida do pessoal para a gente, né, escutar. Um prazer ter você aqui com a gente, Gileno. Por favor, faça a sua despedida, por favor. Ô, Silvio, mais uma vez, muito obrigado, muito feliz aí de estar interagindo com você e o Canário. Não vejo a hora desse negócio acabar, de a gente estar aí voltando às nossas atividades normais, né? Tá certo. Por enquanto, meu amigo, para entrar nas nossas fábricas é um problema, viu? Você tem que medir, fazer exame, tem que tirar a temperatura, tem que fazer a asepsia de tudo. Estamos naquela fase de cuidados e mais cuidados, mas se Deus quiser isso vai passar.
e a gente vai estar junto de novo. Mas eu queria aproveitar e agradecer, eu estou olhando aqui a interação do pessoal, muito obrigado pelas mensagens de carinho, muito obrigado. E eu queria aproveitar também esse momento para deixar um grande abraço a todos os meus amigos e colegas com quem eu trabalhei em todo esse tempo, principalmente com o TPM. Eu não vou citar nome aqui, porque com certeza vai faltar alguém, mas muito, muito obrigado a todo mundo de Alexânia, de Alagoinha, da Brasil Quirim, da Compar e agora da Solar. Muito obrigado. Eu venho aprendendo muito com vocês a cada dia e não quero mudar o caminho. Meu caminho é o TPM, é nisso que eu acredito, e eu acho que a gente tem água boa para beber dessa fonte. Obrigado, mais uma vez, foi um prazer. Obrigado, Gileno. Bom, pessoal, agora finalizando, né, para a gente, foi um prazer ter aqui com a gente está discutindo esses assuntos importantes, com a experiência enorme que tem, né, meu amigo Gileno, que ajuda a gente até hoje, né, nessas questões, e participou com a sua experiência aqui, trazendo a vivência prática do TPM, né, no modelo de gestão. E a gente está encerrando, se despedindo agora, né? Ainda temos mais um evento à tarde, né? O Fact Talks, hoje à tarde, com o Canário conduzindo, né? E vai trazer aí um convidado especial, o Rogério Ribeiro, que é CEO da Farmax, vai estar com a gente aqui contando as histórias, as experiências dele. Quero agradecer também de coração a participação de todos, né? O carinho por vocês essa semana. Eu estou me despedindo porque essa é a minha última apresentação aqui, mas foi muito bom estar com vocês aqui. A gente peço desculpa de alguma falha, é o nosso primeiro evento, a gente conversa bastante, a equipe conversa bastante quando termina, né, os eventos, para ver onde que a gente pode melhorar, e a gente sabe que temos as nossas falhas, mas é o primeiro de uma série que virão, né, e a gente vai melhorando na medida do que vai passando, vamos aprendendo com os nossos erros, né. Quero agradecer também a todos que tornaram possível esse evento aqui, os meus amigos, né, da FACT, né, os palestrantes, né, que com seu brilhantismo tiveram, assim, uma participação muito legal com a gente, então, meu amigo nessas questões, me orienta, né, como falar, como agir e tal, Luizinho, que é um parceiraço, né, nosso consultor também, o Pablo, né, o nosso amigo do Chile, Dona Bel Midiaqueu, né, que também nos acompanha do Chile, sempre dá o seu feedback, e as mulheres guerreiras que estão participando desse evento. Ontem a gente teve o nosso happy hour, né, a sala ficou lotada, então a gente quer agradecer muito essas guerreiras que têm ajudado muito na jornada pela excelência, né. E por falar em guerreiras, né, as nossas amigas que estão nos bastidores, né? A minha amiga sócia, a Lívia, que está, né, sempre também me puxando a orelha, né? E me ajuda muito também, né? Tem a Lívia, tem a Lucilada, que ajuda na confecção dos materiais, a Carla, a Bia, a Rita da Guia-se, então, uma empresa de marketing digital que nos ajudou, nos orientou muito nesse evento, e tem dado todo apoio, né, nessa atividade. Então, é uma equipe muito grande, né, talvez eu não consiga lembrar de todo mundo, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam que hoje à tarde tem ainda um evento importante, né, que é o Fact Talks, né, onde vai estar presente aqui o Ronaldo Ribeiro, né, às 16 horas, então não percam também, vai ser muito legal, vai estar dando continuidade aos eventos, e à tarde a gente vai ver essa atividade aí. Nos acompanhe pelas mídias, né, pelas redes sociais, tem aqui os nossos e-mails, tem o site e tal. Esse evento, por ser o primeiro, a gente planejou assim no detalhe, né, mas teve algumas coisas que a gente pode melhorar, né, e a gente vai melhorar. E agradeço, obrigado, Gileno, por estar aqui com a gente. Tá? Parabéns! Parabéns, show de bola! Obrigado, Gileno. Obrigado, amigos, tá? Tchau. Estamos encerrando, então, por aqui o evento, tá? Obrigado. Tchau, tchau.